Boa noite, irmãos, graça e paz. Nós vamos começar o estudo bíblico de hoje. Graças a Deus por estarmos essa noite na casa do Senhor. Viemos aqui para estudar a sua palavra. Eu também quero saudar os irmãos que nos acompanham pela internet ou que vão assistir esse estudo bíblico depois. Só justificando para os irmãos que não são da igreja, nesse final de semana nós tivemos um problema com a nossa internet, razão pela qual nós não expomos o nosso vídeo nem no domingo de manhã, na escola dominical, e nem o culto à noite. Nós gravamos e em breve pretendemos publicar. O nosso problema de internet já foi resolvido, graças a Deus, então agora nós vamos dar continuidade para os irmãos que estão aqui e para os irmãos que nos acompanham de casa. Muito bem, vamos orar pedindo que Deus nos abençoe, pedindo a bênção de Deus para o nosso estudo bíblico de hoje. Você que está em casa, também ore comigo, por favor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer pelo dia que o Senhor nos concedeu, pelas lutas, pelas bênçãos, pela tua graça e pela tua bondade para conosco. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe essa noite na tua casa. Viemos aqui para estudar a tua palavra, para te conhecer mais e melhor e crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedimos que o Senhor nos ajude, nos abençoe, nos ilumine com o teu Santo Espírito para que possamos compreender, ainda que panoramicamente, mais um livro da tua palavra que vamos estudar nessa noite. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Muito bem, irmãos, então nós vamos começar o estudo bíblico de hoje, terça-feira, dia 19 de outubro de 2021. Nós estamos estudando o panorama bíblico do Novo Testamento. Já terminamos o Antigo Testamento, os 39 livros, todos eles estão disponíveis no canal da nossa igreja. E agora nós vamos nessa aventura de falar sobre os livros do Novo Testamento. Estamos estudando a primeira parte do Novo Testamento, os Evangelhos, que são 4. Mateus, Marcos, Lucas e João. Mais uma vez e pela última vez eu trouxe essa informação e essa imagem para os irmãos, falando sobre a simbologia dos Evangelhos. Alguém já disse que nós temos apenas um evangelho e 4 evangelistas, cada um com a sua perspectiva. E dentro dessa questão da simbologia dos evangelhos, nós destacamos que Mateus representa o leão, porque a tese de Mateus é provar que Jesus é o rei dos judeus. Marcos é simbolizado pelo boi, porque a tese dele é provar que Jesus é o servo. Lucas é representado por esse homem, porque a tese de Lucas é provar que Jesus é o homem perfeito. E hoje nós vamos estudar o Evangelho de João, representado por essa águia, que simboliza que Jesus é o Filho de Deus. É como se fosse uma águia que desce para a terra, realiza o seu ministério e depois sobe novamente. Então, o Evangelho de João é representado por essa águia. Então, você tem aí essa representatividade ou essa simbologia dos 4 evangelhos. Hoje nós vamos estudar o Evangelho de João. Eu coloquei essa águia aí que é para vocês não se esquecerem da simbologia que o livro tem. Aliás, um animal bem bonito aqui, né? Essa águia. O bico dessa águia deve doer bastante em caso de picada, né? Vamos lá. Resumo do estudo. Vamos dividi-lo em 3 partes. Vamos fazer, na verdade, como já fizemos com todos os outros livros. Primeira parte, conteúdo do livro. Segunda, informações gerais. E terceira, esboço do livro. Primeira parte, conteúdo do livro. Vamos apresentar algumas informações para os irmãos antes de nós entrarmos no Evangelho propriamente dito. A interação de Jesus com aqueles que não o recebiam, embora fossem seus, João 1,11,
é um enfoque importante do ministério público, capítulos 1 a 12. Alguns estudiosos fazem essa distinção lá no Evangelho de João. Eles dizem que dos capítulos 1 a 12 é o ministério público de Jesus, e dos capítulos 13 a 17 é o ministério privado de Jesus, aonde ele trata e ensina especificamente os seus discípulos. E a partir do capítulo 18 já é a paixão de Cristo, a sua morte e a sua ressurreição. Então esse enfoque aqui, capítulos 1 a 12, alguns, pela minha pesquisa, alguns tratam como o ministério público de Jesus. Jesus aparece frequentemente em Jerusalém por ocasião das festas judaicas. Estas festas têm especial importância por causa do modo como Jesus relaciona a sua própria obra com o que elas significam. Capítulo 7, versículos 37 a 39. O que o parágrafo está dizendo é que as festas judaicas do Antigo Testamento apontavam para Jesus, tipificavam, simbolizavam, era uma espécie de sombra daquilo que Jesus iria fazer. Então, as festas eram uma simbologia ou uma sombra do que Jesus realizaria no seu ministério. Apesar deste ministério, sua nação não o recebeu. Lembram-se de João 1,14? Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Jesus é rejeitado não porque ele é um estranho, mas porque as pessoas amam mais as trevas do que a luz. Isso é descrito no Evangelho de João. Ele é rejeitado porque não é porque ele é um estranho, é porque as pessoas amaram mais as trevas do que a luz. E ainda hoje é assim, né, irmãos? Ainda hoje é da mesma forma. Uma das características mais marcantes deste evangelho é a introdução. Capítulo 1, versículos 1 a 18, que apresenta Jesus como o eterno Logos. Logos é uma palavra grega que significa, que é o verbo ou palavra, aquele que revela o Pai. Cristo revela o Pai porque compartilha da divindade do Pai. Ele é quem criou o universo. Capítulo 1, versículo 3 diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Ele satisfez as necessidades dos israelitas no deserto e agora oferece o pão e a água espirituais. Isso está no capítulo 4 e também no 6. Em resumo, ele é um com o Pai. Ele é o eu sou. Aliás, essa expressão, ela vai causar um rebuliço na cabeça dos judeus, porque Jesus afirma, especialmente no capítulo 8, ele afirma neste capítulo pelo menos 3 vezes, eu sou. O problema dessa expressão, eu sou, lá no texto com as letras todas em maiúsculo, é que é a mesma expressão lá de Êxodo, quando Deus apareceu para Moisés na sarça ardente. Quando Moisés perguntou o nome de Deus e Deus disse, eu sou. E aí Jesus vem no Novo Testamento, lá em João capítulo 8, e diz pelo menos 3 vezes no versículo 24, no 28 e no 58, em letras garrafais, eu sou. Isso os judeus pegaram até em pedras para atirarem Jesus, para apedrejá-lo, porque na concepção dos judeus ele estava blasfemando. Porque essa expressão eu sou é a mesma de Êxodo 3,14. É como se Jesus estivesse dizendo, né? Eu sou o mesmo Deus lá de Êxodo, que apareceu para Moisés na sarça ardente. Então, os judeus não tiveram dúvida. Pedra nele, né? E aí Jesus tem que sair, tem que se ocultar, porque não chegou ainda a sua hora. Autor, vamos ver aí um pouco sobre a autoria. Embora a obra não registre o nome do autor, contém alguns indícios a respeito da autoria. Este é o único evangelho que se refere a um dos apóstolos com a expressão a quem Jesus amava.
A gente lembra dessa expressão, né? A gente vai ler daqui a pouquinho. João 13, 23, em lugar do seu nome. Esse discípulo é aquele identificado como a testemunha ocular dos fatos ocorridos. Então eu quero ler esses 2 versículos com os irmãos. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João, capítulo 13. Você que está em casa também, abra sua Bíblia e deixe-a aberta até o final do nosso estudo. Eu quero ler esses 2 versículos que trazem para nós indícios da autoria do livro. João 13, 23. Veja aí, João 13, 23, diz assim: Ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Então ele não se identifica claramente, mas nós temos esse indício de que o apóstolo ou o discípulo a quem Jesus amava é João. Agora, João 21, 24. Capítulo 21, versículo 24. Diz assim: Este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Então nós temos pelo menos esses 2 versículos, esses 2 indícios de que tenha sido o apóstolo João. Aliás, essa expressão, aquele a quem Jesus amava, ela aparece mais de uma vez. Não é apenas aqui em 13, 23, ela aparece mais de uma vez. Então, eu já falei isso para os irmãos, nenhum dos 4 evangelhos aparece o autor claramente, certo? Aquela expressão que a gente vê lá no capítulo 1, deixa a sua Bíblia no capítulo 1 lá, é o Evangelho segundo João. Isso não está escrito no texto original. Isso é coisa dos editores da SBB, Sociedade Bíblica do Brasil. Então, essa questão não aparece lá no texto, ok? Quem foi João? Algumas informações importantes a respeito dele. Irmão de Tiago e filho de Zebedeu. Um dos discípulos mais próximos de Jesus. Novamente, aqui tem as outras referências bíblicas. A quem Jesus amava. João 13, 23, 19, 26, 20, versículo 2, 21, 7 e 21, 20. Quando a gente fala em João, João escreveu 5 livros na Bíblia. 5. Ele escreveu o Evangelho que leva o seu nome, João, escreveu 1ª, 2ª e 3ª de João e Apocalipse. Então ele é responsável por 5 livros no Novo Testamento. Único apóstolo que não foi martirizado, ele morreu de morte, ele morreu de morte morrida, né? Ele morreu de morte natural, ele morreu de velhice, enquanto que os outros 11 apóstolos morreram, foram martirizados. João morreu de velhice. Esteve presente em 3 importantes ocasiões, o apóstolo João. Primeira, na ressurreição da filha de Jairo, Marcos 5, 37. Também esteve presente na transfiguração, Marcos 9, 2. E esteve presente no Getsêmani, Marcos 14, 33. Aquele momento de agonia em que Jesus ora, dizendo: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Então ele esteve presente nessas 3 importantes ocasiões do ministério de Jesus. A data em que o livro foi escrito, 90 a 96 depois de Cristo aproximadamente. É curioso que João, o Evangelho de João, foi escrito tardiamente. Se vocês observarem pela data, o 1º século está quase acabando, certo? 90 a 96, os outros 3 evangelhos já estavam escritos. Mateus, Marcos e Lucas. Uma curiosidade que eu vou falar para vocês e que nem eu sabia, é que, olha que interessante, lembram-se que nós falamos que Mateus, Marcos e Lucas são sinóticos, evangelhos parecidos, evangelhos semelhantes? Por que João não é sinótico? Segundo a pesquisa que eu fiz, 90% do conteúdo de João é inédito.
90% do evangelho não tem nos outros. Então, olha só, é um percentual muito alto. Percentual muito alto. Então, longe de ser sinótico. É por isso que ele é diferente. Então, 90% do conteúdo de João é diferente dos outros 3 evangelistas. Por exemplo, capítulo 6, lembra quando Jesus vai falar do pão? Eu sou o pão que desceu do céu. Oi? Só tem nele. Exatamente, né? O cego de nascença, João 9, só tem nele. A ressurreição de Lázaro, só nele, certo? Então, 90% é inédito. Aquelas palavras de despedidas, né? É necessário que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá, só João. Então, 90% é conteúdo inédito. Vamos lá. O tema do livro. Jesus como o Filho de Deus, representado pela águia, conforme nós falamos. O Evangelho de João foi escrito para que o leitor creia que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenha vida em seu nome, e não somente tenha vida, mas que a tenha em abundância. João capítulo 10, versículo 10. Aliás, João 10, a gente vai chegar nele daqui a pouco, é aquele capítulo que fala que Jesus é o bom pastor. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Significado de João. Veja, João tem um significado bonito, né? Significa agraciado por Deus. Esse é o significado. Jesus em João. Nós temos falado e mostrado para os irmãos que Jesus está presente nos 66 livros da Bíblia. Agora, diga-se de passagem, a minha tarefa está mais fácil. Descobrir Jesus no Novo Testamento é mais fácil. Muito mais fácil do que no Antigo Testamento, que você tem que ficar pescando. Você tem que ficar, por exemplo, Jesus em Obadias. Misericórdia, é difícil achar Jesus em Obadias. Então, ele está nos 66 livros da Bíblia e no Novo Testamento está mais fácil. Eu já falei da tese de João, né? Tem a ver com a questão da águia. Ele é o Filho de Deus. Então, nós podemos identificá-lo dessa forma aqui. Segunda parte, informações gerais do livro, dados mais estatísticos. Essa segunda parte aqui só não é fácil achar o capítulo principal e o versículo principal. É bem complicado. Mas vamos lá. Número de capítulos, 21. Número de versículos, 879. Eu gosto de trazer essa segunda parte aqui. Quem me conhece mais de perto sabe que eu gosto muito de números. Muito, muito de número. Datas eu decoro facilmente, número de telefone, data de aniversário. Se me falar, eu não esqueço mais. Então, os números me chamam a atenção. Então, capítulo principal, no meu entendimento, capítulo 1. Porque no capítulo 1 nós temos, dentre outros assuntos, a encarnação do Verbo. O primeiro versículo já começa: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João vai mostrar aí, até pelo menos o versículo 14, claramente que Jesus é o Filho de Deus. Então é o texto em que o maior conteúdo em relação à tese dele, que é provar que ele é o Filho de Deus. Então, no meu entendimento, o capítulo de abertura é o capítulo principal do livro, que fala, dentre outras coisas, sobre a encarnação do Verbo. Versículo principal, capítulo 20. Vamos ver aí, por favor. Capítulo 20, versículos 30 e 31. A minha ideia de mostrar o versículo principal é para que os irmãos entendam a tese do autor, aonde é que ele quer chegar, ok? Então você vê claramente, de 879 versículos, João 20, versículos 30 e 31, mostram a tese do autor. Diz assim, João 20, 30. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo,
o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então veja, especialmente o versículo 31, mostra claramente a tese de João. Estes, os milagres, ou os sinais, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Essa é a tese dele nos 21 capítulos do seu evangelho. Então, esses dois versículos aqui. Maior capítulo é o 6, tem 71 versículos. Menor capítulo são 2, na verdade, o 2 e o 21, ambos com 25 versículos, ok? Então, se você quiser sublinhar aí na sua Bíblia, especialmente o versículo principal, em que dos 879 versículos, especialmente João 20 e 31 mostra a tese. Tudo que ele vai falar é baseado nessa tese, provar que Jesus é o Filho de Deus, ok? Muito bem. Terceira parte, esboço do livro. Fazer o esboço do livro também é complicado porque cada autor tem um. Nas Bíblias que eu consultei, cada Bíblia de estudo tem um esboço, apresenta um esboço diferenciado. Eu fiz o meu também aqui, né? Eu fiz as minhas heresias aqui. Eu percebi que eu tentei enxugar da melhor maneira possível em duas partes. Então, o livro está dividido em duas partes. Primeira, os milagres de Jesus, capítulos 1 a 11. Segunda, os ensinos de Jesus, capítulos 12 a 21. Não tenha milagre. Ok? Mas o foco principal são essas duas palavras aqui. Os 11 primeiros capítulos, a ênfase está nos milagres de Jesus. Aliás, milagres nem é a palavra preferida por João. A palavra que ele prefere é sinais. Os sinais de Jesus, né? Os sinais que comprovam que ele é o Cristo, o Messias, o Filho de Deus, para provar a tese dele, do capítulo 20, versículo 31. Então, nós vamos ver aí, em linhas gerais, essas duas partes aqui. Vejamos as duas partes. Encerrou aí, Tayane? Caiu? Eu continuo aqui? Ok. Beleza. É que eu percebi aqui que a transmissão caiu. Que pena, né? Que vai ficar... Depois vai ter que editar. Vejamos as duas partes do Evangelho de João. Primeira, os milagres de Jesus, capítulos 1 a 11. Veja, irmãos, eu trouxe essa tabela para vocês aqui. Nessa tabela é mostrada para nós os milagres ou os sinais. Veja só, eu vou mostrar aqui e depois eu detalho nos slides. João relata 7 sinais no livro, até o capítulo 11. Capítulo 2, Jesus transforma água em vinho. Capítulo 4, a cura do filho de um oficial. Capítulo 5, a cura de um paralítico. Capítulo 6, a multiplicação dos pães e peixes. Capítulo 6, também, Jesus anda sobre o mar. Capítulo 9, a cura de um cego de nascença. Capítulo 11, a ressurreição de Lázaro. Então veja, a tese dele na primeira parte é mostrar os milagres de Jesus. E ele vai mostrar esses 7, que ele prefere a palavra sinais, para mostrar que Jesus de fato é o Cristo. Então, nós temos um milagre no capítulo 2, um no 4, um no 5, 2 no 6, um no 9, um e outro no capítulo 11. Vamos ver então aqui. Opa.
destacamos 4 pontos aqui na primeira parte. Primeiro ponto, prólogo ou introdução, capítulo 1, versículos 1 a 18. Eu já trouxe aqui a palavra traduzida, né? Prólogo, porque prólogo e epílogo a gente vê na Bíblia, mas a gente não está muito acostumado com essas duas palavras aqui, né? Prólogo significa introdução. Capítulo 1, versículos 1 a 18. Nós temos aqui a encarnação do Verbo. Eu quero ler esse texto com vocês, porque mostra claramente a tese dele de que Jesus é o Filho de Deus. João, capítulo 1, versículos 1 a 14. Acompanhe comigo a leitura, vale a pena a gente ler esse texto aqui. João 1, de 1 a 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo, com letra maiúscula, estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então você vê aí essa introdução maravilhosa do Evangelho de João, mostrando de fato que Jesus é o Filho de Deus. Segundo ponto da primeira parte, o testemunho de João Batista, capítulo 1, versículos 19 a 42. Então, no capítulo 1, nós temos essas informações aqui falando de João. João repete o seu testemunho, o Cordeiro de Deus, essa é uma expressão conhecida, né? Quando João Batista viu Jesus se aproximando das águas do Jordão, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Depois, ainda no capítulo 1, nós temos o batismo de Jesus, os primeiros discípulos de Jesus, e também nós temos Filipe e Natanael, aí o final do capítulo 1, que tem 51 versículos. Sobre esse Natanael tem aquele versículo, né? Eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Muita gente fala dolo, certo? Eis um verdadeiro israelita que não há dolo, mas a palavra a maneira correta é dolo, em que não há dolo. Capítulo 2, o primeiro milagre, você pode ver aí no capítulo 2, lembra-se que eu falei agora há pouco? Eu mostrei os 7 milagres de uma vez, e agora eles vão aparecendo. Até o capítulo 11, eles vão aparecendo. Então, nós temos aqui no capítulo 2, o primeiro milagre, 2, de 1 a 12. As bodas em Caná da Galileia, quando Jesus transforma água em vinho. Jesus purifica o templo, muitos creem nele. Capítulo 3. Aliás, aqui o terceiro ponto, né? O ministério público de Jesus, que já começou, né? Vai de 1:43 a 4:54. No capítulo 3, nós temos Nicodemos visita Jesus, um texto bastante conhecido, né? Que diz o texto lá no capítulo 3, que ele foi de noite. Ele foi visitar Jesus à noite, né?
não sabemos exatamente o motivo, mas provavelmente é provável que ele tenha ido à noite para não ser visto, para depois não ter que dar explicações. Mas você foi até ele, foi conversar com ele, então vai de noite, não tem esse sistema de iluminação que nós temos hoje, né? Estamos falando de 2000 anos atrás. Então ele era mestre, ele era um rabi, conhecido na sua época, ele vai visitar Jesus. Aliás, uma curiosidade, irmãos, lembram-se, claro que lembram, né? Lembram-se de João 3,16? João 3,16, aliás, alguém já disse que os melhores discursos de Jesus, as melhores pregações, foram feitas para uma pessoa só, e não para uma multidão. O problema é que na nossa Bíblia tem um título aí dividindo, né? A missão do Filho, acima do versículo 16. No entanto, porque Deus amou ao mundo de tal maneira, foi dito para Nicodemos. Talvez a gente conhece o versículo, mas para quem que Jesus disse isso? Para uma multidão, né? Foi para um homem só. Ele disse isso para Nicodemos, porque o texto não acabou. O texto não acaba, a conversa de Jesus com Nicodemos não acaba no versículo 15, mas no versículo 21, ok? Então esse registro aqui, e aliás sobre Nicodemos, é possível que o Nicodemos tenha se convertido. Lá no final do Evangelho de João a gente vai ter essa pista aí, que ele tenha se convertido. Depois nós temos ainda no capítulo 3, outro testemunho de João Batista. Capítulo 4, a mulher samaritana. A gente conhece bastante esse texto, né? Jesus choca as pessoas conversando com uma mulher samaritana. Jesus volta à Galileia. Depois nós temos o segundo milagre, 4, de 46 a 54. O segundo milagre, dos 7 que eu mostrei para vocês, a cura do filho de um oficial do rei. Lembram-se que nós vimos lá no capítulo 20, versículo 30? João diz assim que Jesus fez muitos sinais, muitos milagres. Aí vocês já repararam que ele só mostrou 7? João vai dizer também, a gente vai ver no final, que diante de tudo aquilo que Jesus fez, nem mesmo os livros do mundo inteiro caberiam o que Jesus fez. Aí sabe o que ele fez? Só mostrou 7, Lúcia, só 7. Esses 7, aliás, tem o 7 em João, tem o 7 em Apocalipse, então ele tem um propósito, né? Se Jesus fez muitos sinais, muitos milagres, por que ele registra 7? Porque ele tem um foco. Ele tem um foco, mostrar que Jesus é o Filho de Deus. Então, 7 milagres, porque 7 é o número da completude, da perfeição. Então, ele tem um propósito. Nada é à toa na Escritura, nada. Ele diz lá na frente, nem os livros do mundo inteiro caberiam, mas eu só vou registrar 7. E ele foi testemunha ocular, né? Ele caminhou com Jesus todo o seu ministério terreno. Então, o segundo milagre, nós vamos chegar no 7º, ok? 4º ponto, mais milagres realizados e oposição judaica. Vai dos capítulos 5 a 11. Capítulo 5, o 3º milagre, veja aí, a cura de um paralítico. Lembra do paralítico que ficava no tanque lá e Jesus chega para ele e diz, você quer ser curado? Aí ele diz assim, mas não dá, eu não tenho ninguém que me jogue lá no tanque, né? Tanque de Siloé. E vocês lembram quanto tempo que esse homem estava doente? 38? 38. O Ibope sempre faz isso. Se eu falei, né? Se a Raquel e o seu José falaram, tá falido, eu tô falando, né? Pois não. Aí, Jesus perguntou para ele se ele quer ser curado. Não entendi. Esse trecho, Jesus perguntou para ele se ele quer ser curado. Se ele fosse uma pessoa mal criada, estressada, ele diria, por que orar? Porque eu estou fazendo uma coisa. Não quero não. Há 38 anos. Se Se fosse exato, se fosse mal criado, né? Não.
Não, quero não, claro que não. Por isso que às vezes a gente tem que segurar a língua, pensar. É verdade, né? Mas na verdade a pergunta de Jesus parece ingênua, mas na verdade, não, se Jesus quer mexer com ele. É questão, né? Jesus quer prová-lo, quer prová-lo, certo? 38 anos, a minha idade, viu gente? Pronto, já falei. Okay? Então, terceiro milagre. Depois nós temos aqui a autoridade do Filho de Deus, ainda no capítulo 5. Capítulo 6, nós vamos ter mais 2 milagres. O quarto milagre, 6, de 1 a 15, a multiplicação de pães e peixes. O quinto milagre, 6, de 16 a 21, Jesus anda sobre o mar. E o restante do capítulo, né, Jesus, o pão da vida, 6, de 22 a 71. Esse texto, eles vão dizer que, olha, o verdadeiro pão, o pão é aquele que nós comemos lá no deserto, o pão que Moisés nos deu. Aí Jesus disse, não é assim não. Aquele pão que veio do céu vocês comeram e vocês têm fome, mas eu sou o pão da vida, eu sou o verdadeiro pão. E aí ele, aliás, o capítulo 6, ele é duro, escandaliza as pessoas. Se você observar no capítulo 6, versículo 60, até os discípulos ficaram meio assim. 6,60 diz assim: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é este discurso, quem o pode ouvir? Certo? Então, Jesus fala, eu sou o verdadeiro pão, diferente do maná. Maná, se eu não me engano, Êxodo capítulo 16. Aqui, eu não sei se vocês já tinham reparado nisso, mas essa expressão, eu sou, ela mostra a identidade de Jesus no Evangelho de João. E olha só, Lúcia, novamente, se existem 7 milagres registrados no Evangelho, também existem 7 expressões. Por que não 6? Por que não 8? Por que não 10? Porque tudo tem um propósito, tem um objetivo. E aí nós encontramos 7 expressões ditas no Evangelho, expressões quando Jesus diz, eu sou. Veja a primeira, eu sou o pão da vida. Segunda, eu sou a luz do mundo. Terceira, eu sou a porta das ovelhas. E aí tem os versículos embaixo. Acho que dá para enxergar aí? Dá, né? Acho que a tela comeu um pouquinho ali, né? O 4, eu sou o bom pastor. 5, eu sou a ressurreição e a vida. Sexta expressão, eu sou, essa aqui a gente conhece, né? João 14,6, não é isso? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. 7ª, eu sou a videira verdadeira. Então, João reúne aí essas 7 expressões denominadas eu sou, para se harmonizar com Êxodo 3,14, quando Moisés perguntou, qual é o teu nome? E Deus disse, eu sou. E quando o faraó perguntar qual não ajudou muito, né, seu José? Quando o faraó perguntar o teu nome, eu digo o quê? Aí você diz assim, eu sou o que sou. Mas o faraó não vai se contentar com... Não tem problema. Não tem problema, né? Eu sou o que sou. Então, João está reunindo provas no seu livro para fundamentar a sua tese. Jesus é o Filho de Deus. Capítulo 7. Jesus na festa dos tabernáculos, ou a festa das cabanas, certo? Festa das cabanas. E o final do capítulo 7, nós temos essa pergunta, este questionamento. Jesus é o Cristo? Essa dúvida, na verdade, é resultado da oposição judaica ou dos judeus. Jesus é o Cristo? É claro, eles não vão acreditar muito, mas sim, ele é o Cristo. Aliás, o capítulo 7, eu vou até fazer uma profecia aqui, viu, Lúcia, para vocês. O capítulo 7 vai terminar com uma profecia que ela vai se cumprir daqui a pouco na nossa vida. Quer ver? Vamos ver se vocês concordam comigo. O capítulo 7, ele termina com uma profecia
que vai acontecer já já, viu, Lúcio? 7h53, dá uma olhada aí se eu não estou certo nessa profecia. 7h53, e cada um foi para a sua casa. Tá vendo, Lúcio? Daqui a pouco a gente cumpre essa profecia aí. Certo? E cada um foi para a sua casa. Qualquer dia desse eu vou fazer essa piadinha no final do culto. Entendeu? Gente, agora eu vou fazer uma profecia aqui bíblica. E cada um foi para a sua casa. Vamos lá. Capítulo 8. A mulher adúltera, a gente conhece, que trouxeram só a mulher, mas não trouxeram o homem, certo? E ninguém adultera sozinho, né? Jesus testifica sobre si mesmo. Ele vai dizer que é a luz do mundo, vai defender a sua missão e autoridade. E aqui aparece, que eu falei para vocês, João 8, o versículo 24 aparece, eu sou, em letras maiúsculas, olha aí, 8:24, eu sou, 8:28, eu sou, 8:58, eu sou. E aí o versículo 59 diz assim, então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Eles queriam apedrejar Jesus, porque no mesmo capítulo ele disse 3 vezes, eu sou, que é a mesma expressão de Êxodo 3:14. Capítulo 9, o 6º milagre, 9, de 1 a 12, a cura de um cego de nascença. E aí Jesus vai curar o cego, né? E depois os fariseus vão entrevistar o rapaz, né? E aí o cego começa a falar assim, mas o que foi que te curou? Eu já falei para vocês. Eu já falei, parece que vocês querem se converter também. Aí eles ficaram bravos, né? Aí tem uma hora que os religiosos dizem assim, você nasceu tudo torto aí, nasceu todo defeituoso, nasceu cego e quer ensinar teologia pra gente? Se põe no teu lugar, recolha-se na sua insignificância, né? Ele não diz isso, isso é uma expressão dos dias de hoje. Então, então o 6º milagre. Aí nós temos, os fariseus interrogam o cego, na continuação do capítulo, e Jesus revela-se ao cego. Capítulo 10. O ensino do bom pastor, nova dissensão entre os judeus e a festa da dedicação. Capítulo 11. O 7º milagre, qual foi? A ressurreição de Lázaro. E interessante que Jesus ressuscitou Lázaro, e aí muitos creram em Jesus por causa disso. Os religiosos ficaram bravos e querem matar o Lázaro de novo. O coitado morreu, Lúcia, morreu, ressuscitou, que é algo anormal, extraordinário, e aí é mais ou menos assim, ó, a gente só tem uma solução, é matar ele de novo, porque se não matar, já pensou um negócio desse? Morreu, ressuscitou e querem matá-lo outra vez, ok? Então, a ressurreição de Lázaro. Aqui eu coloquei, como eu falo rápido, né? Esse aqui é o resumo da primeira parte. Isso aqui eu fiz diferente dessa vez. A primeira parte, que vai dos capítulos 1 a 11, cuja ênfase é os milagres de Jesus. E nós destacamos esses 4 pontos. Primeiro, o prólogo ou introdução, de 1 a 18. Segundo, o testemunho de João Batista, de 19 a 42. Terceiro, o ministério público de Jesus, 1:43 a 4:54. Quarto, mais milagres e oposição judaica, capítulos 5 a 11. Então, essa é a primeira metade do livro. Segunda parte, os ensinos de Jesus, capítulos 12 a 21. Destacaremos aqui também 4 pontos. Primeiro ponto, o final do ministério público, que o ministério, como nós dissemos lá no início, o ministério público de Jesus para as pessoas, para os judeus, para os gentios, os samaritanos, vai do capítulo 1 até o capítulo 12. E veja o que acontece neste capítulo. Jesus é ungido em Betânia, aquela mulher que chega com
um vaso de bálsamo, de nardo puro, diz o texto. E aí as pessoas estão vendo, né? Que desperdício, que desperdício. Isso poderia ser vendido e dado aos pobres. Então, Jesus é ungido em Betânia e, ainda no capítulo 12, o plano para matar Lázaro. É aquela questão, ele ressuscita no 11 e já querem matá-lo no 12, porque muitos estavam crendo em Jesus. Jesus entra em Jerusalém, o famoso texto, né? A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Alguns gregos desejam ver Jesus, a incredulidade dos judeus, o resumo do ensino de Jesus. Tudo isso no capítulo 12. Segundo ponto, Jesus ensina os seus discípulos, capítulos 13 a 17. Agora, irmãos, lembram-se que eu falei que de 1 a 12 é público? De 13 a 17 é privado, é particular. Jesus vai falar especificamente para os discípulos, os apóstolos, o colégio apostólico, aqueles que estão próximos dele. Então, vai ter muito ensino aqui só para eles, capítulos 13, 14, 15, 16 e 17. Então, vamos ver brevemente aí um resumo de cada um desses capítulos do ministério privado ou particular de Jesus. Capítulo 13. Jesus lava os pés dos discípulos. É aquele texto conhecido, né, que Pedro não quer que Jesus lave os seus pés. E Jesus disse, olha, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Aí ele é exagerado, né? Ele é exagerado, então não só o pé, mas pode dar um banho completo, certo? E aí, Jesus falou, não, calma, Pedro, calma, você já está limpo. Pegando o costume daquela época, né, as ruas empoeiradas, lavando as mãos e os pés já é suficiente. Mas ele é exagerado, ou ele é 8 ou ele é 80, ele não consegue, ele não... Vou falar pra ele, mas você é uma figura, hein? Que todo mundo... A Lúcia vai dizer assim, todo mundo vai falando de você lá, viu? Mal. Você é uma figura. Aliás, a gente critica Pedro, mas assim, tem horas que ele acerta também, viu? Porque lembra que quando Jesus anda sobre o mar, aí ele fala, se é o Senhor mesmo, deixa eu ir aí, pode ir. Os outros, aliás, o texto diz que os outros acham que é um fantasma. Eles acham que naquele lago de Genezaré havia fantasmas ali. E está todo mundo com medo. Você tem a tempestade lá fora e a tempestade lá dentro, no coração deles, porque eles achavam que havia fantasma. Então Pedro encarou o fantasma e foi, certo? Então a gente fala dele, mas Pedro andou sobre as águas enquanto colocou os seus olhos em Jesus. Muito bem. O traidor é indicado ainda no capítulo 13. O novo mandamento, Pedro é avisado. Aliás, sobre o novo mandamento, vale a pena a gente ler. Veja aí, capítulo 13, versículos 31 a 35. O novo mandamento. Quando ele saiu, disse Jesus, agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Aliás, essa frase, né? Para onde eu vou, vocês não podem ir, foi interpretada. Aliás, interpretação é um negócio complicadíssimo. Os fariseus lá atrás, sabe como eles entenderam essa frase aqui? Vocês lembram? Como que eles entenderam? Que fosse enforcado, coisa. Isso, exatamente isso. Por acaso você vai se matar? Se matar. Você vai se suicidar? Mas não foi, olha, Lúcia, mas passou longe. Muito longe. Então, veja, eu sempre falo, né? Uma coisa é você ler a Bíblia.
e outra coisa é você saber interpretar. Isso me faz lembrar da minha filosofia de vida, né, gente? Certo, Alexandre? Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Jesus disse, para onde eu vou, vocês não podem ir. Aí os religiosos, você vai se matar? Mas não foi isso que eu disse. Eu não disse nada disso. Agora vem, versículo 34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Por que ele disse assim, novo mandamento vos dou? Esse mandamento já não existe? Esse mandamento está na lei. Por que ele disse que é novo? A lei, varava a lei, começava de novo, né? Tanto que João Batista diz aí o poder de Deus seguir o pecado do mundo, né? Porque no Velho Testamento, os sacrifícios que faziam lá, de matar animal, já não seria mais, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. Certo, tá vendo? É um exercício de interpretação isso daqui. Quando ele diz assim, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Mas espera aí, esse mandamento já existe. Ô Jesus, isso aqui não é novo. Agora veja, a pergunta é por que ele acrescentou a palavra novo? A questão do novo aqui está na continuação das palavras dele. Assim como eu vos amei. Amem como eu amei. Não é para amar apenas como a lei diz. Ame o que te ama e odeie o que te odeia. É assim que a lei diz. Se você me ama, eu te amo. Se você me odeia, eu te odeio. Então, ele é novo, o mandamento, ele ganha uma roupagem nova, uma característica nova. Ele é novo porque é para amar como Jesus amou. E como foi que Jesus amou? Amando os que o amam e amando os que o odeiam também. Então é por isso que ele é novo. Já vimos aqui, né? Pedro é avisado. Capítulos 14 a 16. Continua dentro do ministério privado, particular. Discurso de despedida. São 3 capítulos, a gente conhece bastante. Aqui eu não vou nem dar muita ênfase, até por conta do nosso tempo também. Então veja aqui o discurso de despedida. 3 capítulos belíssimos e ele encerra com uma oração. Não é assim? É assim que acontece, esses 4 capítulos. Então, Jesus promete o Espírito Santo, capítulo 14. A videira e os ramos, capítulo 15. A obra do Espírito Santo, capítulo 16. Essa questão da obra, o capítulo 16 vai dizer: quando o Espírito Santo vier, ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Então, nisto consiste a obra do Espírito Santo. Capítulo 17, aliás, belíssimo, não é? A oração sacerdotal de Jesus. 26 versículos. Aliás, sabia que você está nessa oração aí? Você está nessa oração e eu também. Nós estamos, porque Jesus vai dizer, eu rogo não só por vocês 12. Eu rogo por todos aqueles que vierem a crer. E isso é ao longo da história humana e da história da redenção. Então veja que oração extraordinária nesses 26 versículos. Jesus está orando por nós ali e faltava 2000 anos para a gente nascer. Olha que bênção. Nós estamos nessa oração. Todos os que creem em Jesus são incluídos na oração sacerdotal de Jesus. Muito bem. Terceiro ponto, penúltimo, para nós estamos já caminhando para o final. A morte de Jesus, capítulos 18 e 19. Então aqui nós vamos ter a paixão, né? Todo o sofrimento desembocando na sua morte. Capítulo 18. Jesus no Getsêmani, Jesus diante de Anás. Aliás, eu não sei se vocês já perceberam, quando na leitura de vocês, que parece que tem 2 sumos sacerdotes, não é verdade? Como é que chamava o outro? Caifás, né? Anás e Caifás. Diz os historiadores que o Anás era sogro, o texto diz também, né?
Anás era sogro de Caifás. O Anás era o sacerdote por consideração, por respeito, por honra. É quase um presbítero Enéas, ele não está ouvindo, mas vai ouvir depois, né? É quase o presbítero Enéas, né? É alguém emérito, né? Jubilado, usando uma expressão presbiteriana, né? Jubilado. Agora você vê que o Anás é quem tem a autoridade, mas quem dá a caneta, por assim dizer, não tinha caneta, né, Lúcia? Não tinha caneta naquela época. Quem dá a canetada é Caifás, certo? Então olha que coisa, 2 sumos sacerdotes, o negócio é um só, gente, é um só. E eles se gabam porque eles são descendentes do primeiro lá, de Arão. Lá em Êxodo 28, Deus manda Moisés, os construtores lá fazerem a roupa específica para o sacerdote. Então, Anás é o que manda e o Caifás é o que dá a canetada e falando a decisão. Pedro nega Jesus, aquela conversa lá, não, ainda que todos te neguem, jamais vou te negar. Mas anota todas as frases dele, Lúcio, você vai precisar, viu? Vai ter... aí você vai lá, aí você diz assim, ó, lá em João 19, você diz jamais. Ele falou, João 19? O que é isso? Ele não sabe o que é capítulo, viu, Lúcia? Cuidado, viu? João ele conhece, né? Não sei, acho que não, viu? Acho que não precisa de Bíblia lá, né? Ainda no capítulo 18, Anás interroga Jesus. Anás diz assim, você é mesmo? Você é o Cristo? Então diga pra gente. Doido para Jesus falar uma palavrinha só. É assim, né? O ser humano é assim. Você fala 1 hora, mas a pessoa pega uma frase só e tira do contexto e o rolo está feito. O rolo está feito. É assim mesmo, né? De novo, Pedro nega Jesus. Anota essa daí também, Lúcia. De novo, Pedro nega Jesus. Jesus diante de Pilatos. 18, 28 a 19, 26. A conversa vai se desenvolvendo e Pilatos diz assim, eu não vejo culpa nesse homem. Não vejo. E aí Pilatos, admirado, diz assim, você não responde nada? Você não fala nada? Você não sabe que eu tenho autoridade para mandar matar você e soltar você? Aí Jesus fala assim, olha, você não teria nenhuma autoridade sobre mim se do alto não tivesse sido dada a você. Ok? Então, dito isso aí. Capítulo 19. Nós temos a crucificação de Jesus. Os soldados lançam sortes sobre a vestimenta, as capas. A morte de Jesus, 19, de 28 a 30. Um soldado abre o lado de Jesus com uma lança. E o capítulo se encerra falando sobre o sepultamento de Jesus, 19, de 38 a 42. E, finalmente, o 4º ponto da segunda parte, a ressurreição de Jesus, capítulos 20 e 21. Vamos ver aí apenas os tópicos, né? Capítulo 20, a ressurreição de Jesus. Jesus aparece a Maria Madalena. Jesus aparece aos discípulos, a incredulidade de Tomé. Aliás, sobre isso é interessante, né? Que diz que quando Jesus apareceu aos discípulos, Tomé não estava. Ele não estava. E aí depois contaram para ele que Jesus apareceu. Não apareceu não. Não acredito, né? Eu só acredito vendo. E aí ficou 2000 anos, ele pegou, ele ganhou essa fama aí de graça, não é? E Jesus aproveita para dar um belíssimo ensino. Jesus diz assim, olha Tomé, porque você viu, você acredita? Olha o que Jesus vai dizer em 20 e 29. Capítulo 20, versículo 29. Diz assim, disse-lhe Jesus, por que me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Olha só, nós não vimos. Nós não vimos o Jesus quando veio aqui na terra. Jesus diz, felizes ou mais do que felizes são aqueles que não viram e creram. Então,
Jesus aproveita para ensinar essa lição. E o capítulo 20 se encerra, o capítulo 20, versículos 30 e 31, é a tese dele, que eu quero ler novamente, né? O objetivo deste evangelho, 20, 30. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais. Olha aí, Lúcia, muitos outros, e ele só registrou 7. Só 7. Que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. 2 versículos que resumem a tese principal dele. Capítulo 21, para nós encerrarmos, Jesus aparece a 7 discípulos, Pedro é interrogado. Essa questão aqui de Pedro é interrogado é quando Jesus pergunta 3 vezes, né? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E é interessante, a gente não consegue perceber isso. Para nós aqui, para que Jesus perguntar 3 vezes? Tem pelo menos 2 significados. O primeiro é porque Pedro o negou 3 vezes. Por isso, a pergunta 3 vezes. Jesus está mexendo com a mente de Pedro. Está fazendo ele ser reabilitado ao time. Porque ele havia dito e influenciou os outros discípulos. Ele disse uma frase muito pequena. Ele disse, vou pescar. Vou pescar, ponto. Só que esse vou pescar tem um significado, está muito carregado. Quando Pedro diz vou pescar, ele não está dizendo que apenas vai pegar peixes para comer. Ele está dizendo que está desistindo do projeto que Jesus havia chamado ele para fazer há 3 anos atrás. 3 anos e meio. Quando ele diz vou pescar, ele disse, investi 3 anos da minha vida, perdido. E ele ainda influencia os outros, que os outros foram atrás dele, ele é o líder, né? Lá em Atos a gente vai ver já no capítulo 1, ele assume a liderança, ele já quer fazer uma nova eleição para substituir Judas. Matias é eleito em Atos 1. Então quando Jesus pergunta 3 vezes, é para lembrá-lo das 3 negações. Outro detalhe é que para nós aqui é tudo amor. Pedro, tu me amas? Na língua grega, a língua do Novo Testamento, cada vez que Jesus vai falar, a palavra amor é diferente. Então Jesus está perguntando se Pedro ama dessa maneira. Você me ama desse jeito? Segunda vez, você me ama desse jeito? Então são tipos de amor diferentes. A gente não consegue ver isso na língua portuguesa. E na língua grega isso fica claro. Então, Pedro, existem as palavras no grego lá para amor, né? O amor, a gente fala agape, não é assim? Ágape, não é assim que a gente fala? Amor ágape, mas a pronúncia certa é agape, o acento é num lugar diferente. É o amor agape, o amor filéu e o amor eros, que é homem e mulher. Então tem 3 palavras diferentes para falar de amor na Bíblia. Para nós é tudo amor. Você me ama? Você me ama? Você me ama? Então, quando Jesus usa a palavra amor, são palavras diferentes. Então ele está mexendo com Pedro. Muito bem. Depois nós temos aí, quando ele é interrogado, o testemunho de João. Mas antes do testemunho de João, eu queria ler esse versículo aqui. Eu queria fazer um exercício de interpretação com vocês. Vamos ver se vocês estão bons de interpretação. Lúcia, me socorre aqui. Vamos ver o que a gente entende. Bom, Jesus está conversando com Pedro, pergunta se ele o ama, etc. Agora veja, versículo 20. Vamos ler do 20 até o final, para a gente terminar. 21, 20. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava. Então eles estavam conversando, ele olhou para trás e João estava vindo, certo? Presta atenção aqui. O qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara, Senhor, quem é o traidor? Provavelmente, quando Jesus diz, um de vocês vai me trair, o Pedro já ficou, logo, viu, Lúcio? O Pedro já ficou curioso, queria saber quem era, certo? E aí o Pedro diz assim, ô João,
você que é mais íntimo dele, você que é mais chegado, e há uma perspectiva de que João fosse provavelmente primo de Jesus, a essa possibilidade de que João era primo legítimo de Jesus, o Pedro diz baixinho: ô João, pergunta você aí. Pergunta você quem é que vai... Se você perguntar, ele vai dizer. Se eu perguntar, ele não vai dizer não, ele vai dar uma em mim. Certo? Mas se você perguntar, ele responde. E aí, João pergunta, reclina a cabeça dele sobre o peito de Jesus, e Jesus responde a pergunta. Agora veja. Aí Pedro vai fazer uma pergunta sobre João. É aqui que eu quero saber qual é essa interpretação. Aliás, essa interpretação ela já vem errada daquela época. Certo? Veja aí, 21. Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a este? Mais ou menos assim. O que vai acontecer com ele? O senhor vai embora? O senhor vai para o céu? Pedro, no versículo 19, Deus dá um indício de como Pedro ia morrer, certo? Agora, Pedro, agora você é novo, agora você anda para cá, no final da tua vida, alguém vai carregar você. E é um indício da morte dele pela crucificação de cabeça para baixo. Aí Pedro diz assim: bom, o senhor já disse como é que já está mostrando como é que eu vou morrer. E esse aí? O que vai acontecer com ele? Olha o texto. Gente, olha que complicado esse negócio aqui. 22. Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Olha aí, Lúcia. Mal educado, né? Que te importa? Se fosse o Kiko, diria assim: boca torta, né? Coma torta, alguma coisa assim. Kiko do Chaves. Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então, ó a interpretação daquela época. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? O que Jesus está querendo dizer aqui, gente? Porque naquela época a interpretação olha, João não vai morrer. É mais ou menos assim: João vai ser mais um, não sei se eu posso dizer isso, né? João vai ser mais um Enoque, certo? É um Enoque da vida, é um Elias da vida. Será que o João vai ser o terceiro da lista? Então, quando Jesus ele falou isso, na época, a notícia se espalhou, o pessoal falou: olha, ele não vai morrer não. E eu fico imaginando, à medida que João ia envelhecendo, né? Vai envelhecendo, não vai morrer mesmo não isso aí, viu? Vai morrer, vai ficar aí. Agora, o que vocês acham que Jesus quis dizer? Pesado, né? O que mais? Eu acho isso. E você, Lúcia? Mas na época era difícil chegar nessa conclusão, né, seu Macedo? Na época ali, com eles ali, né? Mas na época ele já falou: ele não vai morrer. Porque hoje está tudo aqui na nossa mão, né? É fácil ter essa dedução, mas lá naquela hora, Não, como eu sempre falo, coloque a tua cabeça naquele momento, que aí provavelmente você compraria essa ideia tranquilamente. Nenhum deles aqui, até então, imaginaria que seriam trucidados, né? Um afim de espada, outro crucificado com a cabeça. Exatamente. Eu tenho uma heresia, eu tenho uma interpretação para esse texto. Não sei se é a melhor, não sei se eu estou correto, mas eu entendo que o meu entendimento desse texto é o seguinte: quando Jesus diz assim, respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? No meu entendimento, o que Jesus está dizendo eu vou, mas no futuro eu volto e eu vou me revelar a ele. Apocalipse. Eu acho que é a visão que eu tenho. Não sei, nunca vi isso aqui, mas fazendo as conexões devidas da Bíblia, né? O que Jesus está dizendo bom, primeiro que eu não disse que ele não vai morrer. Ele vai morrer, certo? Vocês é que estão dizendo isso. Segundo, quando Jesus diz: se eu quero que ele permaneça até que ele venha, até que eu venha, né?
Então, ele vai para o céu, depois, Apocalipse, você tem a visão lá. Para João. Veio para, cerca de 60 anos depois, Jesus veio para João. Então, pegando o final de João com Apocalipse, é uma possibilidade, certo? Porque é difícil entender. Se eu quero que ele permaneça até que eu venha de novo para ele, que te importa? Quanto a você, faz uma coisa só: segue-me. Seu papel é esse. Eu já falei o que vai acontecer com você, você que está curioso, você quer saber o que vai acontecer com ele ainda? É isso? Jesus falou. Agora, os versículos finais aqui, 24 e 25. O testemunho de João. Este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. E ele só falou 7. Então, é claro que é uma hipérbole, é um exagero aqui, né? Mas se fosse contar tudo que Jesus fez, nós teríamos muito mais do que o que está revelado para nós nesses 4 evangelhos. Aqui, só um minuto, Raquel, aqui nós temos o resumo da segunda parte, né, os 4 pontos. O final do ministério público, no capítulo 12. Segundo, Jesus ensina os seus discípulos, é aquela parte particular, 13 a 17. 3, a morte de Jesus. E 4, a ressurreição de Jesus. E encerramos assim o Evangelho de João, representado por essa águia. Alguma pergunta, gente? Diga, Raquel. Só um comentário dos milagres, que foram 7, e só 2 que repetem nos outros evangelhos, os outros 5 é inédito. Exatamente. Você lembra quais que repetem? A multiplicação está em todos, né? Está nos 4. E a uma tempestade, né? Então são os 2 que repetem os outros. Isso, acho que Marcos também fala do Jesus andando sobre o mar, em que eles perguntam: quem é este? Quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Bem lembrado, os outros 5 são inéditos. É o que eu falei no início, né? 90% do evangelho é inédito em relação aos outros 3. E outra coisa também que eu acho interessante nele, que a gente percebe no livro que ele estava ali pertinho de Jesus mesmo, porque ele sabe quantas talhas que fala, né, que estava, acho que eram 6, ele fala quantas delas. Se fosse uma pessoa que fosse contar, tinha esse detalhe. E outro também, né, 125 peixes, parecem grandes. Quantos peixes? 125. Alexandre, seu palpite? Quantos peixes? Quantos peixes? Na multiplicação? Não, que é Lá no final. Quando Jesus fala assim: lancem as redes do lado direito do barco. Lúcia, quantos? Eu acho que foi. A Bíblia fala em tonelada, é isso? Foi enganado. Eu sei que são grandes peixes. O Alexandre falou: eu sei que são grandes. Essa 50% você acertou. O senhor José vai saber, né? Ele vai saber. Senhor José, quantos peixes? Agora vocês estão em 50. O Ibope hoje tá. Tá difícil, né? 50, 125, uma Lúcia deu uma tonelada. Falta só o pneu da Mazé. Mas fala mesmo, Mazé. Mas era tanto peixe que o barco era 153. 153 grandes peixes. Okay? A Raquel ganharia o prêmio por aproximação. É isso aí. Muito bem, irmãos. Vamos encerrar. Vou pedir para o senhor José. Aliás, vamos orar. A gente encerra. Está sendo gravado. E depois, senhor José, ora por favor. Depois a gente continua. Tá bom? Grande Deus, maravilhoso Pai, que está no céu, graças te damos, ó Deus, pelo dia que nos deste, ó Pai. Graças te damos, ó Deus, pelo Senhor nos trazer à tua casa, ó Deus.
pelo estudo, Deus amado, que o Senhor nos trouxe nessa noite, o Pai Celestial. Oh Deus maravilhoso, que o Senhor continua, Deus, nos abençoando, colocando em nossos corações o desejo, Deus, e sempre, ó Deus, estar em tua casa, ó Pai, aprendendo a tua palavra, ó Deus, levando também essa palavra, ó Deus, para aqueles que não conhecem ainda, ó Deus. Por isso, Pai, te rogamos que o Senhor nos abençoe, Deus, nos dá, Senhor, esse desejo a nós, Pai Celestial, e nós aprendermos melhor da tua palavra, ó Deus, e aproveitar essa oportunidade que nós temos, ó Deus, estar aprendendo na tua casa. Pai maravilhoso, abençoa cada um dos irmãos que aqui estão, os que estão os ouvintes, o Pai Celestial também, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um deles, ó Deus, guardando de todo mal, o Pai Celestial, e nos levando, ó Deus, em paz para o nosso lar. Pai Celestial, pedimos todas essas bênçãos com perdão dos nossos pecados, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos que vão assistir depois. Tem uma pergunta no chat. Tem? Voltou, Tânia? É o segundo link. É o Rafael, ele está perguntando Evelyn. sobre o texto de João 6, que faz referência ao sacramento da ceia do Senhor. Certo. Você lançou de novo isso? Sim, o segundo. Ficou em duas partes? Tá gravando, tá? Tá gravando ainda? Tá. Ok. Rafael, pastor, você entende que o texto de João 6 faz referência ao sacramento da ceia do Senhor? Bom, eu entendo que não. Eu entendo que Jesus está falando ali, ele está fazendo uma comparação, porque os judeus estão falando sobre o maná. O maná lá do Antigo Testamento. Para eles o importante é o maná, dado por Moisés. E ele diz assim, olha, os pais de vocês comeram aquele pão no deserto, pão que caiu do céu, eles tiveram fome após comerem, mas quem comer do pão que eu dou vai ter vida eterna. Então não tem uma conexão direta, Rafael, eu diria que com a ceia. O objetivo do texto não é falar da ceia ali. Eu acho que ceia é em outro momento. Ok? Aliás, eu nem sabia que eu estava passando aqui, né? Eu falando as minhas heresias aqui. Né? Diga, vamos lá. Quem aqui? A Lúcia? Continua gravando aí? Pode encerrar? Sim, irmãos, obrigado aí pelo chat. Eu nem sabia que estava gravando, mas foi colocado novamente. Deus abençoe os irmãos e uma boa noite para vocês. Compartilhem o vídeo, por favor. Deus abençoe.